Olá, você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo, boa noite e bem-vindo ao nosso programa Além da Notícia. Hoje um tema que eu tinha curiosidade de conhecê-lo, tenho certeza que também muita gente vai gostar muito da nossa proposta. Parto humanizado. Está cada vez mais divulgado o parto humanizado. Todavia, a gente escuta bastante, mas não conhece a fundo. Então, a proposta do nosso programa de hoje é tornar justamente este assunto um pouco mais conhecido para tantos de nós. Então, você que agora nos acompanha, ligue para alguma mulher, para alguma jovem que está namorando, noiva, alguma recém-casada, aquelas que pretendem engravidar em breve e, como um todo, para todos nós, é importante conhecer também sobre este assunto que é um mistério encantador. Então, para falar sobre este assunto, parto humanizado, nós temos aqui Rafaela Fernandes Rocha, psicóloga e mestre em psicologia cognitiva. Rafaela, boa noite, né? Boa noite, Ronaldo. É um prazer estar aqui com você. A Rafaela, há 11 anos, atua na área clínica e escolar, desenvolve trabalhos voluntários para idosos e jovens, hoje é mãe de 4 filhos e atua também como uma das organizadoras do ISTAR Brasília, que é o espaço para gestantes e casais grávidos, um grupo voluntário que visa levar informação aos casais, gestantes, a respeito do parto ativo e humanizado. Também nós vamos aqui conversar hoje com Paloma Terra, é parteira profissional. Paloma, a primeira vez que conheço uma parteira, viu? Que bom. Seja bem-vinda, boa noite. Muito obrigada. Olha, ela é formada nos Estados Unidos, atende partos domiciliares planejados em Brasília. Passou muito tempo nos Estados Unidos? Sim, 8 anos. E foi justamente se especializando nisto? Sim, eu fiz o meu curso lá, nesse E eu período. nem imaginava que existia curso de formação de parteiras. Pois é, mas existe. E em muitos lugares do mundo essa profissão é uma profissão reconhecida e com formações universitárias, né? Inclusive no Brasil existe também uma formação universitária. Na verdade, essa profissional que sai desse curso é chamada de obstetriz, né? Que seria, de alguma forma, a parteira diplomada. Puxa vida, vamos conhecer bastante. Olha, a introdução que faço desse tema de hoje é a seguinte: existem várias formas de parto, mas muitas mulheres ainda não as conhecem. O parto humanizado tem ganhado cada vez mais espaço e muitas mães têm escolhido este novo conceito de parto. O programa de hoje, portanto, vai falar sobre o parto humanizado e você, futura mamãe, futuro papai, não pode perder o Além da Notícia. Pegue agora seu smartphone, liga para alguém também, bate na porta da vizinha, como você achar melhor e diga para assistir o nosso programa agora. Começo, portanto, perguntando aqui às senhoras, qual é o conceito de parto humanizado? Fiquem muito à vontade, aqui é um bom bate-papo. Qual é o conceito de parto humanizado? Quer começar, Paloma? Vai lá. Bom. Vamos lá, então. Eu acho que quando a gente fala de parto humanizado, na verdade a gente está falando de um conceito de assistência ao parto, né? Eu acho que isso é importante. Muitas vezes eu acho que as pessoas confundem algumas práticas, como, por exemplo, acham que o parto humanizado seria associado à bola ou algumas coisas práticas, né? Isso também, mas quando a gente fala de parto humanizado, a gente está falando de alguns conceitos de assistência. Então, por exemplo, a mulher como protagonista, né? O respeito ao parto fisiológico e a assistência baseada em evidência, né? Porque hoje se fala muito nessa questão. Então, a medicina baseada em evidências científicas. A gente sabe que hoje existem condutas que podem até serem nocivas, né? Então, hoje a gente tem vários estudos que demonstram o que funciona e o que não funciona. Então, o conceito de parto humanizado, ele vem trazer também essa noção de condutas baseadas em evidências científicas, né? Então, o que de fato vai viabilizar um parto fisiológico e não atrapalhar esse processo. Rafaela. Eu acredito, Ronaldo, que é um parto que respeita, né, isso, essa fisiologia, o corpo da mulher, né, o momento desse bebê vir ao mundo. Eu falo pela minha experiência, né, foram 4 filhos nascidos em partos
posso dizer, humanizados, respeitosos, né? Em que eles vieram no momento em que eles quiseram vir, que eles estavam prontos para vir, né? E que eu pude ser mãe também, né? Então, respeitou esse meu momento também de me abrir a essa vida, de deixar essas crianças virem, né, ao mundo. Então, acho que o parto humanizado é esse que respeita todo esse processo, da mulher, do filho e do pai, da família. Parto humanizado seria o mesmo que parto natural? Qual a diferença? Bom, a diferença, o parto natural é aquele parto estritamente fisiológico, né, em que a gente não usa nenhum recurso, vamos dizer assim, que possa interferir na fisiologia do parto. Quando a gente estuda isso, e aí depois que eu tive os meus filhos, eu fui estudar bastante, né, e por isso que hoje eu facilito grupos, eu sou educadora perinatal, né, e quando a gente entende isso, a gente vê que a natureza ela é perfeita, né? Uma mulher, se ela é deixada quieta, ela consegue parir, trazer esse bebê ao mundo naturalmente, né? Ou seja, sem nenhuma intervenção, não precisa de soro, não precisa que ninguém facilite o processo, o caminho, com nada, né? Então, isso é um parto natural. Os meus filhos nasceram de partos naturais, eu não precisei de nenhuma intervenção, né, para que eles viessem ao mundo. O parto humanizado, às vezes ele pode usar de algumas intervenções, né? Às vezes há necessidade, só que essa intervenção ela é feita respeitando, às vezes, a decisão daquele casal, daquela família, comunicando, né? Então, eu preciso usar o soro em determinado momento, usar a ocitocina. Então, isso é comunicado, isso é conversado com a família, né? Eu preciso, de repente, usar um fórceps, né? Então, isso vai ser ali... De acordo com uma necessidade clínica. Que aparece naquele momento do parto, entende? Então, isso tudo precisa ser acompanhado. Um parto, ele precisa ser acompanhado. Um parto humanizado é acompanhado, né? Ele não é... Seria isso, um parto natural acompanhado com a possibilidade de utilização de algum recurso, se necessário. Sim. Sim, porém, assim, complementando um pouco o que a Rafaela está dizendo, por exemplo, até uma cesariana pode ser uma cesariana humanizada, né? Porque, e aí a gente toca, eu acho, num outro assunto um pouquinho. Hoje a gente trabalha com um conceito que a gente chama de violência obstétrica, né? Então, hoje, infelizmente, no atendimento, nos nossos hospitais, é uma conduta que está muito presente, né? Então, essa conduta da violência obstétrica, ela pode estar presente tanto na cesariana quanto no atendimento do parto normal. E o que seria essa violência obstétrica? Seriam condutas que justamente não estão baseadas em evidência, né, que são feitas de maneira protocolar, né, sem realmente entender se existe a necessidade de ser feito aquela intervenção, e também uma conduta mesmo de atitude do profissional. Então, muitas vezes o profissional, sem mesmo às vezes perceber, né, talvez pela maneira onde ele se inseriu dentro ali daquela instituição, a maneira que ele foi formado, ele às vezes nem percebe que ele tem essa conduta, mas existe uma certa hierarquia, né? Então, o profissional às vezes se enxerga um pouco superior à posição da mulher, e às vezes existem maus tratos mesmo, né? Sejam maus tratos físicos, às vezes, por exemplo, com toques vaginais dolorosos, né? Um pouco agressivos, ou violência psicológica mesmo, né? Então, comentários humilhantes em relação à mulher, né? Em vários níveis. Por exemplo, todo mundo sabe que uma mulher em trabalho de parto, ela precisa emitir sons. Isso é natural, né? Isso é visceral quase. E em muitas situações, em muitas instituições, as mulheres, elas escutam assim, se você gritar, né? Se você chorar, se você xingar, você não vai ser atendida. Quando deveria ser dito o contrário. Se você precisar, se sentir necessidade disso. Exato. Infelizmente, a gente ouve ainda muitos relatos de que isso acontece, né, Ronaldo? Assim, na assistência, isso parte dos médicos, da equipe de enfermagem, infelizmente acontece muito ainda. Isso é uma violência obstétrica. Pergunto o seguinte, nós estaríamos hoje, eu digo a nossa sociedade atual, a medicina atual,
ela estaria deixando de ter este recurso que tornaria muito mais saudável a prática para a mulher, ou o exercício para a mulher na hora do parto. Há uma deficiência hoje, vocês constatam isso? De acordo com essas descobertas, vocês falam agora para a gente aqui do parto humanizado? Só para relatar uma situação, recentemente eu tive uma amiga que teve um bebê em Recife e ela foi para a revisão do parto, né, na maternidade, ela teve um parto normal, assistido por um determinado profissional. E aí quando ela voltou, aí um outro profissional a viu, eu atendi o seu parto, ela fez, não sei, eu não lembro. E aí ele disse assim, foi uma cesariana? Ela fez, não, foi um parto normal. Ele fez, então não fui eu. Aí ela disse, por quê, doutora? Ela disse, não, porque eu não faço parto normal. O doutor dizendo. E ela disse, mas por quê? Ele fez, porque eu não sei. Então, o que a gente tem percebido hoje, Ronaldo, é que realmente os médicos, os profissionais, eles estão saindo, né, das universidades, isso aí a gente, né, tem constatado, sem essa formação. Eles eles desaprenderam ou desaprendem a acompanhar, a assistir um parto. Porque aí já vem uma mudança de até nomenclatura, né, Paloma? Assim, de a gente entender, quando a gente entende um parto humanizado, a gente entende que a protagonista é a mulher, que quem faz o parto é a mulher e o bebê. Né? Porque é a natureza ali que está envolvida. Então, é o corpo da mulher junto com o corpo do bebê que, sincronicamente, naquele momento, vão trabalhando juntos para o momento do parto. Né? E a equipe que está ali assistindo ao parto, ela vai acompanhar. Né? Para que, se houver alguma intervenção, se houver alguma dificuldade, se houver algum problema, seja tratado, né, por aquela equipe. Então, e o que muitas vezes a gente ouve é que eu vou fazer o seu parto. O profissional, ele coloca dessa forma. Então, já é uma postura de que quem ali comanda, né, na verdade, quem faz o parto é o profissional e não a mulher. Rafaela, mais do que você disse, eu escutei, de fato, um médico recentemente confidenciando isso. Ele dizia que hoje colegas dele não sabem fazer parto natural. Então, nós estamos hoje numa defasagem quando, inclusive... É o Brasil que hoje tem o maior número de partos via cesariana? Isso, nós estamos na contramão do mundo. Entre os campeões. O que explica isso? O que acontece no Brasil? Então, eu acho que a gente pode pegar um pouco do que a gente falou um pouquinho quando você me apresentou, né? Em outros países do mundo, então, essa profissional, a parteira, né, que é a profissional que cuida do parto fisiológico, ela nunca deixou de existir, né? Porque, para mim, a profissão de parteira é provavelmente a profissão mais antiga da humanidade, né? A gente tem vestígios na Bíblia, por exemplo, né? Da atuação de parteiras, vestígios escritos. A gente sabe que a mãe do filósofo Platão era parteira, né? Então, assim, a gente tem vestígios através da história da humanidade, como que essa é uma profissão muito antiga, né? A medicina entrou na história do parto e nascimento basicamente nos últimos 100 anos, né? Que foi desenvolvendo a especialidade de obstetrícia, não a medicina como um todo, mas eu digo a especialidade obstetrícia que cuida de parto e nascimento, né? Em outros lugares do mundo, a profissão de parteira, como na Europa, por exemplo, onde a gente acha os melhores indicadores de saúde materno-infantil, essa profissional ela nunca desapareceu, ela foi integrada ao sistema de saúde, né? Então, por exemplo, se você pega a Inglaterra, né, desenvolveu um sistema onde você tem a profissional que cuida do parto de baixo risco, né, que é uma formação um pouco menos tecnológica, um pouco menos complexa, que pode durar um pouco menos tempo, né? E aí ela trabalha em colaboração com outros profissionais que têm um nível de complexidade na formação maior, como, por exemplo, os obstetras, né? Porque ninguém está dizendo que o que a medicina desenvolveu até hoje é ruim ou é inútil, muito pelo contrário, né? Uma cesariana bem indicada, ela pode salvar não só uma, mas duas vidas. E foram recursos desenvolvidos justamente para a necessidade. Exatamente. Então, assim, hoje a OMS, ela sabe que nos países onde existe uma taxa muito baixa de cesarianas e nos países onde existe uma taxa muito alta de cesariana, e paradoxalmente o nosso país ele tem as duas situações, né? Mas nos dois casos os indicadores de saúde materno-infantil não são bons,
não melhoram, né? Então, nem a falta dessa cirurgia salvadora de vidas e nem o excesso delas é bom, né? Então, por isso, eu acredito, e a OMS tem falado muito, né, desse modelo onde você tem um profissional que trabalha num nível de complexidade um pouco mais baixo, porque o parto fisiológico, na verdade, ele não requer um treinamento de alta complexidade, né, mas você precisa de um profissional que seja formado também na alta complexidade, né. Então, os obstetras, eles são também cirurgiãos, né? Então, assim, eu costumo às vezes usar um pouco uma analogia. Eu acho que assim seria um pouco como você colocar um cirurgião pediátrico cuidando de crianças brincando num parquinho, né? Então, assim, ele vai enxergar muitos perigos ali, porque é o olhar dele, a formação dele é essa, né? Enquanto que, assim, provavelmente ele vai botar o capacete nos meninos que estão descendo no escorregador, né? Não vai deixar ser escadinha. Excesso de cuidados. Né? Então, assim, porque esse é o olhar dele. Mas a gente sabe muito bem que uma boa educadora, né, ali, ela vai cuidar dos meninos e vai impedir que certos acidentes cheguem, né, a acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ela vai deixar que os meninos consigam se desenvolver e usar as suas plenas capacidades. Então, eu acho que é um pouco aí, seria um pouco a atuação da parteira versus a atuação do médico. Não que o cirurgião pediátrico seja inútil, muito pelo contrário, né? A educadora ela tem que saber aonde é que ela pode acionar, né, onde ela deve acionar esse recurso. Da mesma forma, a parteira tem que saber aonde ela tem que acionar um cuidado mais técnico, né? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, já passou o primeiro bloco. Então, daqui a pouco, para pais, mães, aqueles que estão casados, aqueles futuros papais e mamães, vou perguntar, é seguro o parto humanizado? Onde ele ocorre? Tem que ter um plano de parto, para que vocês nos expliquem tudo isso aqui também. E já vamos ter uma participação no programa. Intervalo, voltamos já já.